Oi, gente, eu sou Ângela Porto Carreiro, neurocientista do comportamento, e hoje a gente vai conversar sobre a gente se adapta a relacionamentos ruins. Você vai entender ao longo do vídeo por que a gente se adapta a relacionamentos ruins. Então fica aqui comigo que vai ser bem interessante essa conversa de hoje. Pra gente entender o ato de se relacionar, a gente precisa entender que se relacionar é difícil, não é fácil. Primeiro a gente tem que se auto-perceber para entender como é que a gente quer ser percebido pelo outro. Então a gente deve prestar atenção no momento mais adequado, porque não existe o melhor momento, mas no momento mais adequado para a gente poder se posicionar, falar o que a gente quer falar, o que a gente pensa, o que a gente sente e também ceder esse momento pro outro, né? A partir do momento que a gente se auto-observa e se entende um pouco melhor, a gente começa a observar o outro, entender o outro um pouco melhor e essa dança do relacionamento começa a fluir de uma maneira melhor também. Muita gente confunde o significado de tolerância e eu quero esclarecer isso aqui. Tolerar é, por exemplo, imagina você no seu trabalho fazendo uma coisa que faz parte do seu trabalho, que tem que ser feita, mas que você não gosta. Então você tolera fazer aquela parte ruim. Mas essa parte ruim não gera nenhum tipo de prejuízo direto a você. Tolerar também quando você tá com seus amigos e vocês fazem algum programa de que você não gosta muito, mas você tolera, porque é muito melhor ter a companhia deles e tolerar aquela parte um pouco chata pra você do que não ter a companhia deles. A gente tolera muitas coisas em família, a gente tolera muitas coisas na escola, na faculdade, como eu já disse, no trabalho. Então, tolerar é passar por momentos não tão confortáveis pra gente. Agora, as pessoas levam esse termo para relacionamento e acham que tolerar é tolerar uma grosseria, tolerar algum tipo de abuso, e não é nada disso. Para isso, a gente tem que se posicionar e tomar outras providências. Então, tolerar é quando eu não tô sofrendo nenhum tipo de agressão, de abuso, mas eu tô naquele lugar que não é tão confortável para mim quanto eu gostaria. E as pessoas confundem muito isso quando elas levam essa palavra tolerância para relacionamento. E existem também outras situações em que parece que é questão de honra, permanecer numa relação e fazer ela dar certo. É como se a gente apostasse todas as nossas fichas naquela pessoa e naquele relacionamento. E por mais difícil que seja estar ali, vivendo aquela relação, a gente suporta, a gente vai ficando, vai ficando, porque é como se fosse um desafio nosso com a gente. Sabe aquela coisa de agora tem que dar certo, agora vai dar certo. Mesmo que todas as evidências e o nosso próprio desconforto sejam grandes demais, a gente fala não. Eu vou ficar nesse lugar porque agora tem que dar certo. É questão de honra. E muitas vezes esse lugar é muito, muito, muito desconfortável. Esse lugar, ele gera na nossa intimidade um preço muito alto. Mas a gente é teimoso. A gente, mesmo sentindo esse desconforto absurdo e muitas vezes absoluto, a gente fica ali. A gente tenta. A gente se esforça, a gente tira forças de onde a gente nem imaginava que tinha, a gente se machuca até a gente conseguir sair de uma relação dessa maneira, porque a gente percebe que não é questão de honra, é questão de autoconhecimento, é questão de se conhecer e entender qual é o seu lugar, entender qual é o lugar que você merece estar, entender que o seu autodesenvolvimento, o seu amadurecimento, a sua maturidade já te proporcionam um lugar muito mais confortável, muito mais respeitoso, muito mais gostoso de se estar. Mas entre essa questão de honra que muitas vezes a gente sente na nossa intimidade e ir para esse lugar, existe um caminho. E um caminho difícil, um caminho pesado muitas vezes. E que, por mais que a gente perceba, tenha essa percepção de estar sendo ferida, de estar sendo prejudicada, a gente leva um tempo para perceber que não é o nosso lugar. E por que a gente fica nesses lugares tanto tempo? E por que muitas vezes a gente percebe no início das relações que a outra pessoa não tá tão animada quanto a gente?
que a outra pessoa curte a nossa companhia, mas ela não tem a intenção de que aquilo se aprofunde, que aquilo vire um compromisso e a gente quer investir tanto. Por que isso acontece? Muitas vezes com determinadas pessoas. Eu vou entrar um pouquinho em neurociência para a gente entender como que o nosso cérebro funciona nessas situações. Quando a gente tá numa relação e quando a gente tá começando uma relação e percebe que o outro não está investindo tanto quanto a gente gostaria ou quanto a gente está investindo. Ou quando a gente tá numa relação que não tá tão agradável quanto a gente gostaria, mas a gente fica naquele lugar. Existe uma coisa chamada vias dopaminérgicas. E essas vias dopaminérgicas que liberam a dopamina, o hormônio do prazer, da sensação de conforto, de alegria, de euforia, elas trabalham um pouco mais quando elas são acionadas de modo aleatório. Eu vou tentar explicar melhor. Quando a gente sabe que a gente vai ter uma recompensa imediata, a gente já meio que se prepara para isso, né? E a gente espera aquela sensação de prazer. Quando a gente não sabe e essa sensação de prazer acontece, não é só uma sensação de prazer, é uma sensação de prazer aumentada, dobrada. Então, quando eu tô numa relação e na maioria das vezes eu não sou tratada como eu gostaria, mas às vezes eu supervalorizo essas vezes que eu sou muito bem tratada. Aliás, eu supervalorizo essas vezes que eu sou bem tratada. E eu considero que eu tô sendo muito bem tratada. E isso acontecendo de forma aleatória faz com que eu supervalorize essas situações. Então, essas vias dopaminérgicas, elas trabalham de forma mais intensa quando o meu acesso a essa sensação de prazer e de euforia dentro da relação acontecem de forma aleatória, de forma inesperada. E isso faz com que eu fique na relação. Porque, afinal de contas, eu tenho essa sensação de prazer, pertencimento, euforia, alegria dentro daquela relação. Mesmo que ela não seja numa constância que eu desejo. E aí, quando eu supervalorizo esses dias, essas situações em que eu sou bem tratada, corre um sério risco de acontecer o auto-engano. Porque eu conto pra mim que a relação pode ser até mais ou menos, mas ela também é boa. Muito boa. Ou seja, as nossas emoções, elas distorcem a nossa interpretação da realidade. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Fica aqui comigo. Nem tudo que a gente sente corresponde à realidade. O nosso cérebro, ele não diferencia fantasia de realidade. E é por essa habilidade que o nosso cérebro tem que muitas vezes a gente assiste um comercial de margarina e se emociona com aquela família. E é por isso que também muitas vezes a gente assiste filme de terror ou de suspense e fica com o coração acelerado, boca seca, mão suando, porque a gente se sente naquela cena. Então as nossas emoções, elas ajudam a gente a interpretar o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. E elas fazem com que a gente traga uma espécie de auto-engano para nossa interpretação da realidade. Assim como quando a gente sente medo, o mundo parece um pouco mais ameaçador. Quando a gente sente ansiedade, a gente perde um pouco da nossa clareza. Quando a gente tá alegre, o mundo parece um lugar melhor para se viver, melhor para se relacionar. É porque as nossas emoções, elas distorcem a nossa interpretação da realidade. E por isso a gente se deixa levar pelo que a gente está sentindo, por o que as nossas emoções nos levam a sentir e a interpretar aquele momento da nossa vida. É por isso que mesmo que agora você tenha essa noção da fisiologia do seu cérebro, de como ele funciona e da interpretação que você passa a dar ao que você vive a partir do que você sente, que é importante você investir em autoconhecimento. É importante você se conhecer, saber do que você gosta, saber quais são os seus valores, para que dentro de uma relação você não ultrapasse os seus valores. Você viva de acordo com eles e se respeite. Aonde você não se sente respeitada, não se demore nesse lugar. Aonde você se sente querida, apreciada e respeitada, você desenvolva relações nesse lugar. Então é muito importante saber identificar quais são os aspectos principais da sua identidade, manejar a sua autoestima nos pilares emocionais, que é
o autoconceito, a autoimagem, a autogratificação e o autorreforço, para que você seja uma pessoa que se respeita e que, tendo essa relação com você, desenvolvendo essa relação de respeito com você, ensine as outras pessoas que convivem com você a te tratarem dessa forma, da forma que você gosta, da forma como você se sente bem e de fato é respeitada. Então, entendendo da sua identidade, trabalhando a sua autoestima e vivendo de acordo com seus valores, você vai conseguir chegar num ponto de equilíbrio, porque o equilíbrio é uma utopia, mas a gente está sempre buscando um ponto de equilíbrio para desenvolver relações cada vez mais recíprocas, busca de equilíbrio, equilibradas e que te tragam satisfação genuína. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para uma amiga, para um amigo, para alguém que você sabe que também pode fazer sentido. Até semana que vem!